Graça e paz, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Alex Paulo e nosso canal Ensine Palestra está aqui com você para transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. É uma honra muito grande ter a sua companhia. A você que já faz parte da nossa comunidade, muito obrigado por estar conosco. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E estamos a cada quarta-feira colocando um vídeo novo no canal, fazendo nossos comentários da revista Lições Bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos aqui tratando sempre da lição adulto. Então vamos começar mais um trimestre. Chegamos enfim ao quarto trimestre de 2020, ao nosso último trimestre. Nós vamos estudar a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves. Ele é escritor, é conferencista, é membro de comissão de apologética da CGADB e também líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. Nós estamos aqui uma quarta-feira chuvosa, uma chuva muito gostosa que está caindo aqui no Rio Grande do Sul, e é muito bom isto, faz muito bem para nós, é uma bênção que Deus manda para nós. Então, se você vier a sentir algum barulho da chuva, alguma trovoada, fica tranquilo, nós estamos aqui nesse ambiente chuvoso, mas também um ambiente gostoso, esse barulho, esta sinfonia da chuva, esta verdadeira trilha sonora que nos vai deixar aqui a marca registrada, talvez no vídeo de hoje. Então, muito obrigado a você que está conosco. Vamos então à nossa lição desta semana. A nossa primeira lição do trimestre é a lição número 1, o livro de Jó. Como sempre, geralmente a CPAD ela faz um panorama do trabalho a ser desenvolvido durante o trimestre na primeira lição. Então, na lição número 1, nós temos aqui o livro de Jó e vamos conhecer um pouquinho das particularidades deste livro. A partir da próxima semana, nós já entraremos em contato mais profundo, mais próximo do personagem Jó. Hoje nós vamos conhecer a obra literária. Depois, na próxima semana, nós conheceremos Jó e aí nós entraremos a fundo na sua história, que trará ricas mensagens, ricas lições para o nosso cotidiano. No nosso canal nós sempre mesclamos, nós trazemos o fator histórico, nós trazemos também o contexto literário, mas também nós sempre procuramos fazer uma aplicação pessoal. Hoje, como é um esboço inicial do livro, hoje como nós vamos falar um pouquinho de como o livro foi escrito, quem escreveu, quando foi escrito, enfim, qual é a sua característica literária, talvez nós não tenhamos tantas aplicações pessoais, mas sempre no decorrer das nossas lições nós procuramos fazer essa mescla das nossas lições bíblicas, acompanhando a revista, acompanhando a didática do autor e também trazendo algumas reflexões que fazem parte e endossam o trabalho, endossam a lição e também nos ajudam no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vamos então à nossa leitura bíblica em classe. Ela está dividida em algumas partes. Primeira parte, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Depois, Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Ainda Ezequiel, capítulo 14, versículos 19 e 20. E para encerrar, Tiago, capítulo 5, versículo 11. É interessante que você faça a leitura destes textos, porque eles embasam a lição. Eles dão um norte da lição a ser tratada. Vamos então a nossa revista Lições Bíblicas, que já deve estar nas suas mãos. Você que ainda não acompanhou, você que ainda não está com ela, com certeza vai estar recebendo ela. Você que não conhece a revista Lições Bíblicas, ou você que prefere estudar pela Bíblia propriamente dita, esses textos que nós passamos para você também ajudam você a entender o contexto do trabalho que estaremos desenvolvendo a partir de agora. Então, tendo a revista ou não em mãos, você passa a nos acompanhar a partir deste instante. E nós chegamos então ao nosso quarto e último trimestre do ano. Iremos estudar os próximos 3 meses, um dos livros mais intrigantes e belos da Bíblia Sagrada, o livro de Jó. Para quem tem a revista Lições Bíblicas em mãos, é necessário uma ressalva. Essa revista seria originalmente lançada no 3º trimestre do presente ano, mas, devido à pandemia, a qual ainda estamos vivenciando, a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, resolveu reeditar a revista Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a qual concluímos na semana passada. Agora, no 4º trimestre, chega em nossas mãos a revista que trata de Jó, que deveria ter sido lançada no trimestre anterior. Por isso, você que tem a revista em mãos poderá achar estranho a data das lições referirem-se ao 3º trimestre e não ao 4º, como seria o esperado.
Mas fique tranquilo, se você tem a revista A Fragilidade Humana e a Soberania Divina de Deus em mãos, está com o material correto. Nosso tópico primeiro, autoria, local e data do livro de Jó. Subtópicos. Primeiro subtópico, o autor de Jó. Segundo subtópico, a pessoa histórica de Jó. Terceiro subtópico, a terra de Jó. Quarto subtópico, a época de Jó. Bom, vamos então à autoria. Não existe um consenso sobre quem tem escrito o livro de Jó, mas os historiadores eles elegem algumas possibilidades. Vamos a elas. A autoria anônima é a opinião de alguns que afirmam ser um antigo sábio o autor do livro. Outros tantos defendem que a obra é autoral, ou seja, o próprio Jó escreveu o livro que leva o seu nome. Eliú, um dos personagens do livro, aparece como candidato ao autor da obra. Dentre os que defendem Eliú como autor do livro de Jó, encontra-se o pastor Claudionor de Andrade, um dos mais respeitados teólogos da Assembleia de Deus no Brasil. Segundo o pastor Claudionor de Andrade, abre aspas, aquele teólogo, embora moço, aparece no auge das discussões entre Jó e seus 3 amigos, que ele, de modo irônico, classifica como molestos. E estando ali Eliú, ao tomar conhecimento daquelas discussões bastante acaloradas, repreende tanto Jó quanto aos seus amigos. Continua o pastor Claudionor de Andrade. E no final, como todos nós sabemos, aparece o Senhor Deus. Repreende os amigos de Jó, aqueles 3 senhores ilustres, filósofos, vindos do Oriente, para consolar o seu amigo. E ali o Todo-Poderoso repreende-os, mas nada diz acerca de Eliú. E se observarmos bem, o discurso de Eliú confunde-se com a fala de Deus. Eliú era um teólogo profundo, divino. A sua experiência com o Todo-Poderoso era aperfeiçoadíssima e ele foi enviado exatamente para guindar o patriarca Jó a um relacionamento mais profundo com o Senhor. Fecha aspas aqui na citação do pastor Claudionor de Andrade. Esdras também é apontado por alguns como o suposto escritor. Há ainda quem defenda que o livro de Jó foi confeccionado por vários autores, que teriam escrito partes do livro, as quais posteriormente fariam parte de um compêndio de ideias, relatos e fatos. Dentre os nomes que aparecem, no entanto, Moisés parece ser a predileção da maioria, como sendo aquele que escreveu o livro de Jó. Ele é o nome mais recorrente entre os teólogos como sendo o autor da obra. Os defensores da teoria de que Moisés foi realmente o autor do livro de Jó trazem as seguintes circunstâncias. A tradição judaica, embora não de forma unânime, atribua a Moisés a autoria do livro. Moisés viveu 40 anos em Midian. Isso lhe teria conferido antecedentes para o forte toque árabe que evidencia-se em todo o livro de Jó. Os antecedentes egípcios de Moisés também explicariam as alusões à vida e às práticas egípcias feitas ali no livro. Algumas palavras encontradas no livro ocorrem também no Pentateuco e não são encontradas em nenhum outro livro do Antigo Testamento. O Talmud babilônico também atesta a autoria de Moisés para o livro de Jó. Segundo o Talmud, Moisés escreveu o seu próprio livro e as passagens sobre Balaão e Jó. Agora nós temos a posição contrária, aqueles que são contrários à autoria mosaica. Essa afirmação do Talmud babilônico, a qual acabamos de relacionar aqui para você, é rejeitada pela maioria dos estudiosos modernos, bem como por muitos da época anterior. E apontam como justificativa a diferença do estilo literário entre o livro de Jó e os livros mosaicos. E aí nós temos os defensores da teoria de que Moisés escreveu realmente o livro de Jó, dando uma explicação para a diferença entre os livros de Moisés, o Pentateuco, e o livro de Jó. A diferença literária, segundo eles, poderia ser facilmente explicada uma vez que Moisés já recebesse o material em parte já escrito e prosseguiria com o mesmo estilo, até mesmo porque o assunto do livro é extremamente peculiar e exigiria uma outra abordagem. Agora, independentemente de quem foi o autor do livro de Jó,
o fato incontestável que nós temos que observar é que o mesmo foi escrito segundo inspiração divina. O livro de Jó foi inspirado divinamente por Deus e encontra-se relacionado na nossa Bíblia Sagrada exatamente por isso, porque a inspiração divina foi absolutamente comprovada. Segue a nossa chuva e também segue o nosso estudo, nosso contexto histórico. No entendimento de muitos comentaristas, Jó teria sido contemporâneo dos patriarcas. Os procedimentos, o costume e o estilo de vida levam a crer que o período descrito no livro de Jó são do período patriarcal, ali entre 2000 e 1800 a.C. Portanto, Jó e Abraão seriam contemporâneos. Alguns aspectos reforçam a ideia de que Jó realmente viveu no período dos patriarcas. O livro não menciona nada sobre a lei mosaica. O livro não menciona as peregrinações de Israel. Então, no contexto histórico do livro, o ambiente é patriarcal. Jó teria vivido nos tempos de Abraão, ou talvez, segundo alguns, até mesmo antes desse. O pastor Claudinor de Andrade, citado aqui por nós, por exemplo, ele entende que Jó viveu antes de Abraão. Jó foi antecessor de Abraão, ao passo que alguns outros comentaristas entendem que Jó e Abraão eram contemporâneos. A atividade de Jó como sacerdote da família fica evidenciada no livro, e aí nós podemos assemelhar também a Abraão, Isaque e Jacó, uma família patriarcal como unidade social básica. Alguns comentaristas afirmam, no entanto, que Jó teria sido contemporâneo de Moisés. O contexto de Jó é da cultura do deserto da Arábia. Estranhamente, não é um contexto israelita. Para alguns, Jó não era israelita. Para alguns, Jó ele era árabe, ou até mesmo alguns classificam ele como edonita. Também, fora dos locais habitados pelos descendentes de Abraão está o contexto do livro. Mas fora também dos lugares habitados pelos descendentes de Abraão, também havia adoradores. Também haviam pessoas que adoravam a Deus, segundo alguns historiadores. Jó não fazia parte de nenhum clã ou dinastia, isso aqui é muito importante entender. Ele era uma figura nobre e solitária na história. Solitário aqui no sentido de não pertencer a nenhum grupo ou tribo. Ele tinha sua família e era patriarca dessa família. A antiguidade do livro. Segundo alguns historiadores, o livro de Jó é extremamente antigo. Teria sido o primeiro livro do Antigo Testamento a ser escrito e é considerado o livro mais antigo da Bíblia. Algumas evidências da sua antiguidade. Não faz menção ao povo de Israel. O próprio Jó é quem oferece sacrifícios ao Senhor, prática anterior ao sistema levítico do sacrifício. Uma presença frequente 31 vezes do nome divino Shaddai, Todo-Poderoso, muito comum na era patriarcal. Riqueza medida pelo número do gado. Então, todos esses aspectos eles levam a crer que realmente o livro de Jó ele é antigo e patriarca. A lamentação no livro de Jó. Tem o choro amargurado. A lamentação era comum no mundo antigo. Não era um choro de reclamação. E aqui nós vamos estudar muito pontualmente isso, mas nós podemos inclusive deixar aqui algo já registrado. Jó, ele murmurou? Jó, ele reclamou? Não, Jó lamentou. Existe muito lamento no livro de Jó. Não era um choro de reclamação. As lamentações do mundo antigo eram uma frequente parte da oração. As lamentações diziam respeito a um coração aberto e contrito. Então nós temos muitas lamentações no livro de Jó, mas não reclamação, não murmuração. Nós vamos estudar isso nas próximas lições e você vai entender os pormenores. Algumas provas da literalidade do livro de Jó. Os 3 homens mais retos. O profeta Ezequiel elenca os 3 homens mais retos que já existiram. E claro que Cristo não faz parte aqui dessa relação, pois trata-se de um relato verotestamentário, um relato do Antigo Testamento. Está lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens,
Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Jó como exemplo de paciência e esperança em Deus. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Cristo revelado no livro de Jó, está lá em Jó, capítulo 19, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O tema de Jó, o tema do livro de Jó. O livro de Jó, ele tem como tema, sem qualquer sombra de dúvidas, o sofrimento humano. Mais precisamente, o sofrimento do justo. Esse tema é dividido em diversos subtemas. Nós vamos elencar aqui alguns desses assuntos. O contraste entre a prosperidade de Jó e sua degradação, a ocorrência repentina da calamidade, o problema apresentado pela filosofia do sofrimento comum em sua época, a crueldade de seus amigos, a profundidade de seu desânimo, a ascensão gradual à confiança em Deus, a dramática oposição de Deus, o arrependimento de Jó, a humilhação de seus amigos, a restauração de Jó. Tudo isso nós vamos ver nos próximos 3 meses aqui. Então fique conosco, fique no canal Assine Palestra. Toda quarta-feira tem um vídeo novo para que você possa ficar por dentro da lição. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, participe da nossa comunidade, deixe o sininho ativado, assim você será informado assim que o vídeo novo sair. Voltamos aqui. A divisão do livro de Jó. Como é dividido o livro de Jó? Nós temos algumas seções no livro de Jó. Quais são elas? Nós temos o prólogo, nós temos o poema, temos o diálogo entre Jó e seus amigos, temos o discurso de Eliú, temos a intervenção de Deus e temos o epílogo. Essa então é a divisão do livro de Jó. Filosofias ou teorias, ambas são encontradas no livro de Jó. Filosofias e teorias encontradas então no livro de Jó. Vamos a algumas delas. Lembrando que são filosofias e são teorias, ok? Nós vamos estudar com paciência cada uma delas, nós vamos estudar com paciência cada uma das quais nós vamos relacionar aqui brevemente para você neste momento. Servir a Deus por conveniência. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme a Deus de balde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu ganho se tem aumentado na terra. Está lá em Jó, capítulo 1, versículos 9 e 10. Autor dessa filosofia, Satanás. O que essa filosofia diz? O homem só serve a Deus se receber dele favores, bênçãos. A adoração a Deus não é verdadeira, mas interesseira. Uma outra filosofia, um outro aspecto, quem é fiel a Deus não pode ficar doente. Capítulo 2, versículo 9 de Jó, a sua mulher disse para ele, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Autor dessa filosofia, a mulher de Jó. O que essa filosofia diz? Não existe a mínima possibilidade de servir a Deus em meio à dor e ao sofrimento. O sofrimento é o castigo pela desobediência. Jó, capítulo 5, versículo 17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Ali em Jó, capítulo 5 e 17, nós fizemos essa leitura. Autores dessa filosofia, os amigos de Jó. Uma antiga tradição afirmava que o sofrimento era sempre um castigo pelo pecado específico da pessoa. Os amigos de Jó tentavam fazê-lo entender que seu sofrimento era decorrência de seus pecados ou de suas falhas cometidas. Não havia possibilidade de um justo sofrer tanto sem uma causa concreta. Para aquele tempo,
para as pessoas que viviam ali, se o justo estava passando por um problema, um sofrimento, é porque ele em algum momento caiu, é porque ele em algum momento teve uma falha, é porque ele em algum momento foi não tão justo assim, é porque ele em algum momento fraquejou, Deus estava castigando porque alguma coisa ele havia feito. E nós vamos estudar com bastante calma, com bastante tranquilidade, as teologias de cada um dos amigos de Jó. Algumas lições nossas vão colocar cada uma das teologias dos amigos de Jó em xeque. Então nós vamos estudar isso com muita relevância, com muita tranquilidade, e nós não queremos aprofundar aqui essas teologias, mas é interessante que o fato de que elas vão estar presentes no diálogo dos amigos para com Jó. Eles tentam a todo pano, a todo momento, a todo instante, eles tentam fazer com que Jó confesse um pecado que ele na verdade não cometeu. Que Jó confesse alguma falha que ele na verdade não cometeu. Bom, mas isso aí nós vamos estudar com muita tranquilidade nas lições que serão propostas para esse fim. Aqui nós colocamos apenas algumas filosofias ou teorias encontradas no livro de Jó. Nós vamos, como já falei, aprofundar essas filosofias, essas teorias, essas teologias durante o percurso do nosso trimestre. Vamos agora então, um outro aspecto aqui no livro de Jó, as perdas de Jó. Jó perdeu os seus bens materiais, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu a sua saúde. Não tinha mais o que Jó perder a não ser a sua própria vida. E quando a mulher de Jó, ela ficou ali com Jó, interessante que Jó poderia ter tido na sua esposa uma companheira, alguém para o ajudar naquele momento, alguém para o confortar naquele momento. Se não pudesse fazer mais por ele, mas poderia pelo menos emprestar a ele a sua solidariedade. Não, ela realmente entende que Jó deveria amaldiçoar a Deus e morrer. Nós também devemos entender que era uma mãe que perdeu todos os seus filhos, era uma mãe que também perdeu os seus bens, porque o seu marido perdeu e ela também ficou sem os bens. Era uma mãe era uma esposa que via o seu marido definhando a cada dia. Ela realmente também estava passando por aquele problema. É claro que não teve a mesma tranquilidade, não teve a mesma fé, não teve a mesma garra que Jó. Mas seria um assunto bem interessante nós analisarmos o contexto a partir do ponto de vista da esposa de Jó. Seria algo bem interessante e realmente um assunto bem relevante. Mas nós vamos agora para os amigos de Jó. Jó recebe a visita de seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar. A princípio eles ficam contemplando o sofrimento de Jó. Por 7 dias e 7 noites nada falaram, apenas assistiram doloridos às agruras de Jó. Uma semana inteira apenas vivenciando, ou melhor, apenas sendo observadores, vivenciando sim, porque eles vivenciaram o drama de Jó e observaram por 7 dias inteiros o dilema de Jó, o sofrimento de Jó, a agrura de Jó, o lamento de Jó. E foi algo tão tétrico para eles que eles não conseguiram esboçar uma reação nesses primeiros dias. Não conseguiram nessa semana inicial esboçar alguma reação, esboçar alguma palavra. E ao cabo de uma semana, cada um expôs o seu ponto de vista acerca do sofrimento de Jó. Com certeza, cada um durante essa semana ficou ali processando mentalmente o porquê de tudo aquilo ali, ficou ali processando mentalmente quais seriam as razões, as circunstâncias, os motivos que levariam Jó a sofrer tanto, quais seriam as possibilidades, e elencariam ali os motivos mentalmente para o sofrimento de Jó. Passada uma semana, então cada um deles vai falar, vai dar o seu ponto, cada um deles vai fazer os seus argumentos, e nós vamos estudar essas chamadas teologias dos amigos de Jó em algumas lições, cada lição com uma teologia de um amigo. Isso vai ser muito bom, vai ser impressionante esse estudo. Nós temos ali a concordância entre Jó e seus amigos. Deus era o responsável pelos acontecimentos na vida de Jó.
Tanto os amigos como Jó entendiam que Deus estava por trás de tudo aquilo ali. Interessante nós aqui colocarmos que Jó em nenhum momento soube do que aconteceu nos bastidores. Em nenhum momento Jó soube do diálogo entre o inimigo, entre Satanás e Deus. Uma particularidade interessante aqui no livro de Jó é que Satanás ele entra em cena no início do livro e depois ele sai de cena. Satanás ele não fica acompanhando, claro, ele fica acompanhando com absoluta certeza, atentamente todo o desenrolar da história, porque ele queria que Jó realmente comprovasse a sua tese de que só estava servindo a Deus por necessidade, ou só estava servindo a Deus porque Deus o abençoara, ou só estava servindo a Deus porque era próspero, ou só estava servindo a Deus porque tinha tudo do bom e do melhor. Então Satanás queria provar essa tese de que Jó, quando Jó perdesse tudo, ele negaria a Deus. Quando Jó perdesse tudo, ele amaldiçoaria a Deus. Então ele estava com todo o cuidado assistindo a toda aquela cena, mas de longe. Em nenhum momento ele aproxima-se de Jó. Em nenhum momento ele trava um diálogo com Jó. Não, ele fica de longe como espectador. Jó não sabia do diálogo entre Deus e Satanás. Alguns aqui, os críticos ao livro de Jó, os críticos à história de Jó, entendem que Deus estava fazendo uma aposta com Satanás. Deus parece estar fazendo uma aposta com Satanás. E quem ganhasse a aposta teria que dar o braço a torcer para o outro, digamos assim, usando uma figura de linguagem. Alguns entendem que Jó ele fazia parte do tabuleiro de Deus, era uma peça no tabuleiro, e Deus colocava aqui, ali, e Deus mexia aqui, Deus tirava uma coisa, e Deus... que Jó ele era simplesmente um joguete nas mãos de Deus. Não, não era assim. Jó em nenhum momento foi um joguete nas mãos de Deus. Jó em nenhum momento foi uma peça no tabuleiro de Deus. Jó em nenhum momento foi alguém com quem Deus brincou. Não, Jó, Deus tinha confiança em Jó. Tanto é que o primeiro diálogo de Deus com Jó é: vistes o meu servo de Jó? Contemplasse a sua fidelidade, Deus tinha plena confiança em Jó. Deus tinha absoluta certeza que Jó não negaria o seu nome, que Jó não voltaria atrás da sua confiança em Deus. Satanás, ao contrário, não estava tão certo disso, mas nós encerramos o livro de Jó vendo que realmente Deus estava certo, que Jó não negaria, Jó continuaria firme e convicto de toda a sua fé, de toda a sua confiança em Deus. Estaria convicto de que Deus era o autor do sofrimento, assim como também fora o autor das bênçãos. Mas Jó aceitou tanto as bênçãos quanto o sofrimento. Isto é muito interessante e traz uma relíquia para nós, traz algo impressionante para nós, a confiança inabalável de Jó. Os números no livro de Jó. Jó, ao longo de seu livro, faz 3 coisas. Ele perguntou, ele queixou-se e ele defendeu-se. Jó fez 16 perguntas, Jó fez 34 queixas, Deus fez 70 perguntas para Jó, perguntas retóricas, perguntas sem resposta. Jó descobre 5 verdades sobre a sua vida. São alguns números interessantes que nós encontramos ali no livro de Jó. As verdades descobertas por Jó. Jó, capítulo 42, versículo 2. Eu vou isolar a parte A, a primeira parte desse versículo. Bem sei que tudo podes. Jó, capítulo 42, versículo 2, vou isolar a segunda parte do versículo. Nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó, capítulo 42, versículo 3, isolando a segunda parte. Coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Jó, capítulo 42, versículo 5. Como ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora se veem os meus olhos. São verdades descobertas por Jó no seu livro. A restauração de Jó. Jó teve a sua saúde restaurada. Lá em capítulo 42, versículo 16, nós podemos ler assim: E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, e até a
quarta geração. Ou seja, depois de todo o sofrimento, depois de todo o embaraço, depois de todas aquelas circunstâncias que nós vamos encontrar no livro de Jó, ele ainda vive e vive bem, vive saudável, vive com qualidade de vida, ainda por 140 anos e viu até a quarta geração. Isto é maravilhoso. Deus restaura sonhos, Deus restaura vidas, Deus restaura todas as áreas da nossa vida. Talvez esteja falando para alguém que teve alguma área da sua vida problematizada, alguma área da sua vida contundida, alguma área da sua vida com um problema sério, mas eu quero dizer para você, Deus restaura a sua vida, seja ela financeira, seja a sua saúde, seja o seu trabalho, seja a sua parte profissional, Deus restaura. Colocar nas mãos de Deus sem reserva toda a nossa vida, como Jó fez, permite a Deus que Ele trabalhe na nossa vida e que Ele faça a restauração da nossa vida. Então, tenha certeza, Deus restaura. E nós temos lá no capítulo 42, versículo 12 de Jó, a área financeira sendo restaurada. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Deus restaurando completa e absolutamente Jó em todas as áreas da sua vida. No nosso segundo tópico, nós temos a estrutura literária do livro de Jó. Prosa e poesia, primeiro subtópico. Segundo subtópico, organização. Terceiro subtópico, abundância de figuras de linguagens. A Bíblia Sagrada é uma grande biblioteca. Nela são encontradas coleções literárias completas. Está agrupada por assuntos, facilitando o acesso e o entendimento da mensagem. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, Josué até Esther. Depois deles nós temos os livros poéticos e aqui nós encontramos o livro de Jó, além de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois passamos para os profetas maiores, Isaías até Daniel. Depois nós vamos aos profetas menores, Oséias até Malaquias. Chegamos então ao Novo Testamento, onde encontramos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois as cartas e epístolas, que vai de Atos até Judas. E também nós temos o último livro da Bíblia, o livro profético do Apocalipse. Então, se você notar, eles são divididos em camadas. Os livros, eles estão divididos na nossa Bíblia, não na sua cronologia, não no agrupamento de como foram escritos. Mas deixa aqui eu abrir um parêntese. Nós temos uma Bíblia fantástica, editada pela CPAD, a Bíblia de Estudos Cronológica. Esta Bíblia traz agrupados os livros conforme a data que foram escritos, a sequência em que foram escritos. É fantástica esta Bíblia, eu aconselho você, não estou ganhando nada para isso, eu estou fazendo marketing, não estou fazendo merchandising, mas é uma Bíblia muito interessante para quem quer conhecer ali o fator cronológico, a disposição cronológica dos livros bíblicos. Nas Bíblias tradicionais nós temos então as categorias as quais nós falamos, colocando então a Bíblia como uma verdadeira biblioteca, dividida por seções, e assim fica bem mais fácil o entendimento. Então nós temos aqui o livro de Jó classificado como um livro poético. Voltamos então à categorização livros poéticos. Nós já falamos que Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão são chamados livros poéticos. Sim, a Bíblia tem poesia. Aliás, 1/4 da palavra de Deus foi escrita em forma de poesia. Uma coleção desses 5 livros, eles representam a poesia constituída na Bíblia Sagrada, mas nós temos a poesia também em alguns outros trechos bíblicos. Mas esses livros em si, eles são totalmente categorizados como poéticos, embora a poesia também esteja presente em alguns fragmentos de outros livros. As poesias desses livros, elas foram divinamente inspiradas, porque toda a Bíblia ela é divinamente inspirada, e elas constituem um recurso de comunicação entre Deus e o seu povo. E também serviriam para que o povo meditasse nas coisas espirituais. Dentro da classificação livros poéticos, nós temos uma subclassificação. Nós temos uma classificação dentro dos livros poéticos. Qual é? Nós temos os livros sapiensais,
que são livros que encerram sabedoria, aconselhamento. Aí nós temos Jó, com o tema O Sofrimento do Justo. Nós temos Provérbios, com o tema A Ética Moral. Nós temos Eclesiastes, com o tema A Felicidade. Nós temos também uma segunda classificação, os livros propriamente poéticos, que são Salmos e Cantares de Salomão. A poesia é uma das formas mais antigas da expressão artística no mundo. Hoje, no mundo ocidental, ela não é tão comum, mas lá no mundo antigo, a comunicação lá no Oriente Médio muitas vezes era feita através da poesia. Em antigas culturas, epopeias inteiras eram registradas em linguagens poéticas. As poesias nasciam em sua grande maioria em expressões verbais e musicais, e posteriormente elas foram escritas. Nós temos diferenças entre a poesia ocidental e a poesia hebraica. A poesia ocidental privilegia a rima de palavras. A poesia hebraica privilegia a equivalência das ideias. A poesia hebraica possui características singulares como sua estrutura. Algumas características, por exemplo, da poesia ocidental: rima das palavras, uso de métrica, rimo e organização do verso e o formato e disposição dos versos. Por isso, ainda hoje, em algumas pessoas, causa estranheza o fato de que a Bíblia contém poesia, porque não é uma poesia como nós conhecemos. Não é uma poesia ocidental com rimas. Não, é uma poesia oriental, com suas características peculiares. Por isso, a poesia muitas vezes não é identificada a não ser com um olhar mais aguçado. A poesia bíblica não é identificada a não ser com um olhar mais clínico sobre ela. Vamos falar um pouquinho sobre a poesia hebraica. Como nós já falamos, não é apenas nos livros chamados poéticos que a poesia acontece na Bíblia. Ela também ocorreu em outras passagens do Antigo Testamento. Por exemplo, Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Tristemente, a primeira ocorrência da poesia na Bíblia está no livro de Gênesis, está na porção que eu acabei de ler para você. Lameque, uma pessoa extremamente má, perversa, maquiavélica, fez uma poesia para comemorar o fato de que matou 2 pessoas. A primeira ocorrência na Bíblia Sagrada é justamente nesse fato lamentável de Lameque. Mas ainda lá em Êxodo, capítulo 15, versículos 1 e 2, nós temos uma poesia de Moisés. Você pode ler essa poesia. Segundo Samuel, capítulo 1, versículos 17 ao 19, também nós temos uma poesia. Isaías, capítulo 14, versículos 12 e 13, mais uma poesia. Mas como identificar na Bíblia Sagrada, já que a poesia oriental é diferente da nossa, como identificar um texto poético? Elas expressam ideias ou sentimentos que variam entre emoção e meditação. Poemas não são histórias ou relatos de acontecimentos. Poemas são reflexões. O texto poético pode mostrar um misto de temas como uma ideia, uma situação, um sentimento. Esses temas se unem em torno de um único tema central. Quais são os propósitos da poesia hebraica? Primeiro, exprimir emoções. Salmo 122, primeiro verso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Também facilitar a adoração. O povo hebreu era muito festivo. Existiam grandes festas promovidas pelo povo hebreu. E nessas festas cantava-se muito, lia-se muito poesia. Por exemplo, nós temos um conjunto de salmos que vai do Salmo 113 ao Salmo 118, que é conhecido como Alel, ou seja, louvor. Um conjunto desses salmos que eram utilizados em festas como a Páscoa, as Semanas e Pentecostes, que eram festas também judaicas. Tabernáculos também era uma outra festa judaica, também cantavam-se esses hinos, porque os salmos, o livro de salmos, seria equivalente para nós, por exemplo, assembleanos, como a Bíblia Sagrada. Seria equivalente, por exemplo, para outras igrejas, o cantor cristão, o inário. Salmos era um livro, constituía-se um livro de cânticos. Salmos são cânticos, são músicas
que nós temos na Bíblia Sagrada. Então esses salmos, eles eram utilizados nas festas do povo judeu. O povo judeu cantando, festejando, se alegrando, agradecendo a Deus por várias ocasiões, por vários motivos. Nós temos uma outra característica também da nossa poesia hebraica, ensinar uma sabedoria. Por exemplo, lá em Provérbios capítulo 2, versículos 1 e 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu ouvido ao entendimento. Nós temos aqui algumas outras particularidades da poesia hebraica, mas nós não vamos entrar nelas. Nós temos, por exemplo, a linha, nós temos ainda a estrofe, a estância, nós temos, enfim, várias outras nuances, mas nós não vamos conseguir agora atender a elas, até para, de repente, para alguns, né, não parecer enfadonho o vídeo, né? Então nós não podemos entrar nesses pormenores. Mas nós temos algumas características da poesia hebraica, que é a linguagem figurada. A linguagem figurada, isso é muito importante ressalvar, porque a lição fala sobre a linguagem figurada no livro de Jó. A linguagem figurada é um recurso estilístico que tem por finalidade comunicar uma ideia central ou uso de elementos simbólicos. Esse recurso é largamente utilizado no contexto poético, pois amplia o significado das palavras. Muitas vezes, o poeta não encontra termos perfeitos para exprimir seus sentimentos e então ele lança mão desses recursos de linguagem figurada. O uso da linguagem figurada é coerente na poesia, faz parte da poesia, é corrente na poesia secular e também ocorre na poesia hebraica. Ainda nós teríamos a metáfora, a imagem, nós teríamos o simile, nós teríamos a hipérbole, nós teríamos tantas outras coisas, paralelismo, mas nós não vamos aqui estudar, pormenorizar esses assuntos, como falei, para não ficar enfadonho para alguns, e porque também o vídeo vai ficar muito longo, mas é muito importante você, se puder, também pesquisar sobre a poesia hebraica. Se você deixar aí seu comentário também, nós podemos até fazer algum trabalho a respeito desse item. Então nós vamos estudar nesse trimestre o livro de Jó, um livro muito inteligente, um livro muito sábio, um livro que encerra muitas verdades, um livro que encerra muitas características que nós podemos usar hoje no nosso dia a dia. Nós chegamos então ao nosso terceiro tópico da lição, natureza e mensagem do livro de Jó. Primeiro subtópico, por que os justos sofrem? Segundo subtópico, existe bondade desinteressada? Terceiro subtópico, pode o homem compreender Deus? São três perguntas que nós estaremos esclarecendo e respondendo ao longo desse trimestre que começa hoje, desse trimestre que começa agora, desse trimestre que começa a partir desse vídeo. Tudo isso nós iremos estudar com riqueza de detalhes. Chegamos então ao livro de Jó, um livro sábio, um livro culto, um livro poético, um livro que traz muitas lições, muitas coisas nós vamos aprender, muitas lições nós vamos extrair do livro de Jó. Então esteja convidado, sinta-se convidada a participar conosco de mais um grande trimestre, de mais um produtivo trimestre. Fique conosco no canal SD Palestra, esteja conosco e vamos juntos fazer esta viagem, vamos juntos mergulhar no mundo de Jó, vamos juntos mergulhar na poesia de Jó, vamos juntos mergulhar no dilema de Jó, vamos juntos vivenciar, estar lado a lado com Jó, vivenciando toda a sua vida, todo o seu sofrimento, mas também toda a sua verdadeira e convicta vontade de vencer, a sua verdadeira e convicta confiança em Deus. Vamos acompanhar o sofrimento, mas também nós sabemos que vamos acompanhar a restauração de Jó. Vamos juntos mergulhar então no nosso quarto trimestre. Deus abençoe maravilhosamente a cada um, fique conosco, assistam os nossos vídeos, assistam as nossas playlists e muitas felicidades para você. Que Deus abençoe você maravilhosamente.